Olá, eu chamo-me Marta Lança, estive aqui à conversa com a Liliana Coutinho e hoje tenho o prazer de ter como convidada Ana Vigote Vieira, minha amiga, investigadora e curadora. Para te dar aqui um contexto sobre o teu percurso, a Ana nasceu em Lisboa em 1980. Chegaste a ponderar ser engenheira de genética, passaste pela dança contemporânea, frequentaste o conservatório em teatro. Aliás, na área do teatro chegaste a colaborar como dramaturgista com o Gonçalo Amorim, Bruno Bravo, Raquel Castro. E as artes performativas andaram sempre lado a lado com a história e a cultura contemporânea. A Ana Bigote licenciou-se em História Moderna e Contemporânea no ISCTE, especializou-se em Ciências da Comunicação, Cultura Contemporânea e em Estudos de Teatro, e a sua investigação situa-se muito entre a relação entre o experimentalismo nas artes e as transformações culturais e urbanas. É autora de Uma Curatoria da Falta, à Carte 1984-89, saiu em 22 e é o resultado de uma tese de doutoramento, sobre a qual já vamos falar. Coordenou a edição de Caixa Preta e Outros Mal-Entendidos, Histórias do Experimental. Dança Não Dança, Arqueologias da Nova Dança em Portugal, com João dos Santos Martins, Ana Dinger e Carlos Manuel Oliveira, com quem organizou recentemente o programa Ciclo de Performance e Exposição, com o mesmo nome, que é a 7ª edição do projeto Para uma Timeline a Haver, que coordena com João dos Santos Martins. A Ana foi Visiting Scholar no Departamento de Performance Studies em Nova York entre 2009 e 2012, onde teve um encontro bastante fundador com o escritor, professor e antropólogo André Lepecki, e tem traduzido teatro, filosofia, como o Giorgio Agamben. Uma referência importante também foi programadora do discurso entre 2018 e 2023 na equipa do Teatro do Bairro Alto. Lembro-me também que o teres criado a Associação Baldio, que havia uma espécie de lacuna de estudos de performance em Portugal, e a Baldio predispunha-se a ser esta plataforma coletiva de investigadores sobre artes performativas, mas sempre com este lado interdisciplinar. E acho que para começar, também dizer este lado da nossa vida, não é? De sermos mães. Tu és mãe há 6 anos, e acabaste de ser tia. E gostava que soubesses que para mim é sempre gosto muito de conversar contigo por este lado de sentir que estás a pensar em voz alta, ou seja, tens uma forma de trazer as questões muito a partir de ideias situadas no social, na política, e ao mesmo tempo do pormenor consegues fazer muito bem esta transferência entre um estudo mais apurado e lato com coisas mais particulares. E, portanto, acho que tens aqui esta valorização da interdisciplinaridade, na qual eu me reconheço também bastante, que ao mesmo tempo é uma postura que às vezes institucionalmente há assim uma certa desconfiança disto ainda. Quer dizer, acho que agora se avançou bastante em Portugal. E portanto isto até está num bocadinho desde o início. Tu tiveste muito esta vontade de trabalhar entre áreas como a dança e o teatro, que depois te remeteram para a história contemporânea e para esta articulação entre arte e academia. Como é que isso começou? Como é que tu começas a fazer este percurso em que há tanto a vontade de pensar as coisas também a partir da performance e tudo isso há uma relação de espelho, há uma relação de desconfiança mútua. Como é que isto funciona? Bom, olá Marta. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu gostei mesmo muito de ouvir o episódio anterior com a Liliana. Aliás, uma coisa que me ficou foi o modo sereno e calmo como as próprias casas e os próprios lugares vão tendo influência na tua prática, não é? E vão no fundo ajudando a tecer um pensamento. Eu acho que esta questão dos sítios, não é? Da concretude dos sítios, a concretude da casa, a concretude da cidade, é uma coisa central no Boala. E, aliás, para vocês depois até explica o que quer dizer Boala. E, pronto, esta âncora
num lugar de encontro, não é? E num lugar de encontro onde se passam as coisas, eu acho que é central, e foi das coisas que eu mais gostei de ouvir, e de alguma maneira eu acho que me revejo um bocadinho também nisto, ou seja, por acaso tu há bocado disseste, eu penso que eu não trabalhei mesmo dramaturgicamente com o Bruno Bravo, mas eu gravitava em torno do espaço que eram os primeiros sintomas na Ribeira, não é? Portanto, é mais um destes espaços independentes onde artistas, pessoas, estudantes param e fazem coisas, não é? Cria-se uma espécie de todo maior do que as partes, em que ali se experimentam coisas, nasce uma ideia, nasce a coisa seguinte, e a coisa vai acontecendo assim, não é? Portanto, de alguma maneira eu acho que muita da minha prática vem também da necessidade de haver estes espaços que não são um espaço isolado, onde a pessoa está sozinha a fazer a sua tese, mas espaços onde juntos pensamos melhor. E pronto, de alguma maneira eu acho que parte do meu trabalho tem a ver um bocadinho também com isto, com encontrar, ajudar a criar estes espaços, ou ajudar a encontrar no passado este tipo de espaços, ou seja, e nesse sentido, espaços que estão para além das disciplinas, que estão para além das fronteiras, e que são sítios onde podemos experimentar juntos, e experimentar juntos significa, não expliquei, significa poder usar as várias expressões, qualquer coisa deste género, ou seja, podemos, para aprender, para pensar, para produzir conhecimento, podemos usar qualquer meio. De certa maneira, eu acho que é mais ou menos esta a minha pesquisa, um bocadinho desde o início. Eu acho que é central na minha formação eu vir de um momento que foi até a luta contra as provas globais, que é um momento em que, no fundo, agora que historicamente eu sei situar, é um pouco o fim do ensino gratuito, não é? Que é uma conquista de Abril, e de alguma maneira a minha geração que faz a luta contra as provas globais, a geração que fez a luta contra as propinas, está a impor-se, ou está a levantar-se contra uma contra este momento de perda de uma das conquistas de Abril. E eu acho que isto em plenos anos 90, não é? Portanto, eu penso que isto é mais ou menos por volta de 95, qualquer coisa do género. E eu penso que depois há assim há uma aprendizagem que se faz comum nestas lutas. E eu venho daqui, de alguma maneira. Portanto, eu, como um conjunto de outros colegas e amigos, sei lá, conhecerás alguns já entrevistados, o Tiago Navais, o Pedro Pinho, a Rosa Batista, a Sara André, pronto, há um conjunto de gente, ao mesmo, a par e passo com gente um pouco mais velha, já vá lá da tua geração, na altura estas coisas fazem uma grande diferença, mas como o Gonçalo Amorim, tu própria, pronto, que estavam a fazer a luta, eu penso que das propinas, não é? Sim. E Ainda apanhei a da PGA, mas era ainda como estudante do secundário, né? Depois é que vou para a FCSH e essas lutas associativas fortalecem-se ainda mais. Sim. é isso, pronto, e um bocadinho esta coisa de fazer juntos e de descobrir juntos, por um lado, um passado que na altura era muito escondido, não é? Estávamos em pleno cavaquismo e não conseguíamos ler tão claramente na sociedade o modo como estas conquistas que estávamos agora a perder eram recentes. Por outro lado, um hábito de fazer coisas coletivamente. Eu acho que, de algum modo, eu venho daí. Ao mesmo tempo, eu fazia dança, não é? Comecei por fazer balé, na altura até no Colégio Moderno, não é? Em que também fazia parte do jornal. E, aliás, o primeiro artigo eu penso que eu publico no jornal é um artigo contra as provas globais, justamente. Depois faço uma entrevista ao Sérgio Godinho, este com 14 anos, ou qualquer coisa do género. E pronto, fazia balé, fazia dança jazz, e depois comecei a fazer dança contemporânea. E na altura fazia dança contemporânea com pessoas e em sítios que hoje em dia são vistos como sendo da nova dança portuguesa. Portanto, de alguma maneira havia uma liberdade de experimentação nos corpos, ou seja, tive professores que experimentavam um conjunto de modos de abrir a dança às possibilidades infinitas do movimento. E eu no fundo também de abrir a dança, de abrir os espaços onde se pratica a dança a uma capacidade de pensamento sobre o contemporâneo, não é? Qualquer coisa deste género. Então o teu interesse aí cruza-se com esta
trabalho muito, muito desenvolvido a partir do serviço à carte, né, que foi a tua tese, que já exprimia também essas novas linguagens da dança, né, e como essa relação da programação cultural contemporânea, que já era um espelho de uma série de questões, neste caso nos anos 80, não é? Na figura da Madalena Azeredo Perdigão. Queres falar um bocadinho sobre isto? Como é que surge e como é que tu vens dessa da dança, do teatro, e depois vais estudar a história contemporânea e este tema acaba por cruzar estas áreas, não é? Da tua própria formação. Sim, eu acho que, se calhar ainda um bocadinho mais atrás, outra figura muito importante para mim foi um professor de Educação Visual, que é o Carlos Nogueira, que era o professor de Educação Visual, que hoje em dia venho a saber que fez também performance, que é um escultor super importante. Pronto. Portanto, esta questão toda de se poder não ter, ou seja, se poder experimentar com as várias expressões de diversas maneiras e de não ter que ser sequer realista, não é? De se poder experimentar texturas, sons, pesos, ou seja, o modo como nós abordávamos o fazer da educação visual tinha um bocado a ver com isto. E pronto, lá está, eu acabei por ir para ciências, não para artes, como as minhas duas grandes amigas, mas ao mesmo tempo tínhamos um espaço e fazíamos um conjunto preparávamos um conjunto de coisas, sei lá, desde zines a eventos, a feira, ou seja, isto sempre esteve lá, manifestações, a idas a acampamentos, ou seja, havia um conjunto de coisas, portanto, uma cena underground da qual eu fazia parte. E isto passava-se na Praça de Espanha, não é? E ao mesmo tempo havia a questão na Praça de Espanha havia os Encontros à Carta e havia o Ballet Gulbenkian, que eu também sempre via, desde pelo menos 90 e tais, que eu acompanhava. Até porque havia uma política na Fundação Carlos Gulbenkian de deixar os alunos entrar ou de deixar quem ficava no final à espera para entrar. Então havia sempre um grupo de pessoas que queria ir ver os espetáculos, e nomeadamente os dos Encontros à Carta eram extraordinários, não é? Portanto, eu lembro-me bastante disto e também me lembro muito bem do Centro de Arte Infantil. Também eu. Da Gulbenkian, onde eu ainda cheguei a ir brincar. Portanto, há todo um conjunto. E ao mesmo tempo lembro-me também lembro-me de uns cursos que havia na Comuna, porque eu já começava a fazer teatro, mas ainda não era grande o suficiente para os meus pais me inscreverem nesses cursos, mas aquilo dizia-me qualquer coisa, ou seja, havia esses cursos. Portanto, eu percebia que havia ali um conjunto de aprendizagens expressivas que me interessavam, qualquer coisa deste género. E pronto, depois eu entro, de facto acabo o 12º, entro para ciências, acabo o 12º, decido que não vou para ciências, entro para sociologia. E nesse ano detestei na altura o que era aquela sociologia, detestei a universidade, uma grande crise com aquilo tudo, e fico um ano a fazer dança, sobretudo no SEM, mas esta era a altura em que estava o António Tagliarini, eu penso que é a Eva Trema, lembro-me do Miguel Pereira, pronto, assim um conjunto de gente, e no final basicamente perguntam-me se não quero concorrer para o Conservatório de Teatro. E eu assim fiz e depois foi um grande choque. Eu detestei aquilo tudo. Eu era da turma do André Teodósio, da Mónica Radel, de um conjunto de gente, mas aquilo foi um choque tremendo para mim, porque aquilo de repente não se podia brincar, tinha de se ter uma personagem, de repente dizem-me tens que vestir saia e saltos altos 2 vezes por semana, porque na vida vais ser atriz e o teu género vai ser... Foi também um momento de uma aprendizagem de género, ou seja, eu nunca tinha pensado muito claramente no meu género, porque eu, assim, Maria Rapaz e as manifestações, pronto, essa aprendizagem de género foi também um grande choque e estava meio perdida da vida, e depois detestei o conservatório e convenceram-me, na realidade eu penso que foi o Zé Neves que me diz, bem, se não gostas de sociologia, porque é que não vais para a história? Eu adorava a história, era a única disciplina que eu estava a gostar em sociologia. Sim. E eu assim mudei para a história e gostei muito de história contemporânea. História contemporânea era um curso muito novo, que tinha um conjunto de professores, muitos deles de história social, alguns de história cultural, mais tarde de história dos conceitos, que também talvez pudesse chamar de história das mentalidades. Portanto, era assim um curso mesmo novo, que estava a começar. E pronto, ao mesmo tempo história era contar histórias, era ir mais a fundo naquelas vidas, e tinha sempre um pendor, a meu ver, ligeiramente especulativo. Ou seja, para mim, eu já vou onde estou a começar, queres que eu chegue?
houve até um paradoxo, porque nós no conservatório, houve um ano em que eu cheguei a estar, porque eu depois no conservatório fiz as teóricas, durante um ano, coisa que o valha, não desisti logo. Estávamos a dar a poética do Aristóteles e estávamos a dar ao mesmo tempo metodologias da história, qualquer coisa no ISCTE e o outro no conservatório. E há aquela diferença entre o poeta e o historiador, que depois o Aidan White vem a problematizar. E eu lembro-me que aprendi as duas ao mesmo tempo. Ou seja, aprendi por um lado o ofício do historiador e por outro lado a questão da expressividade do poeta, portanto, todas as possibilidades que o poeta tem para abordar o real e o historiador tem apenas o que acontece, não é? Supostamente seria esta a diferença, se bem me lembro. E para mim a coisa sempre foi mais ténue do que isso, ou seja, sempre foi mais, mais tarde viria a conhecer Aidan White do que Aristóteles Tucur. E pronto. Trazer as subjetividades também para o acontecimento. Sim, e as várias formas de narrar, não é? Portanto, trazer a própria forma da narrativa, ou problematizar a própria forma da narrativa. A própria forma da narrativa faz a narrativa também, não é? E ao fazer a narrativa, por vezes, mesmo parecendo muito liberalizante e não sei o quê, mas cria novos heróis, ou seja, acaba por ter uma estrutura que ela própria, por vezes, trai ou contradiz a própria liberdade. Pronto, isso é muito claro quando se vem das várias possibilidades poéticas. E isto tudo para dizer o que eu penso, que depois a vida dá muitas voltas, e eu acho que quando chego finalmente ao doutoramento, depois de mudar várias vezes, depois no mestrado fui para cultura contemporânea, porque na altura não se podia trabalhar nos anos 80 em história contemporânea, e também me interessava de facto a questão da cultura. E houve ali um momento em que eu acho que estive mesmo entre trabalhar fronteiras e trabalhar estudos pós-modernos. Sim, não, pós-culturais, pós-coloniais, ou seja, a partir da questão das fronteiras e a partir das metrópoles. É a altura da revista Jogos Sem Fronteiras. Mas sempre um pós-colonialismo a partir das cidades e a partir da vida cotidiana ou se calhar ainda trabalhar mais fazemos cultura. Aqui um parênteses para depois já voltamos à tese de doutoramento de Tiago Gulbenkian. Mas essa revista Jogos Sem Fronteiras, que também colaborámos em 2008 juntas e depois fizeste um segundo número, partia muito dessa ideia de também um novo olhar para a Europa que se estava a formar, ou a militarizar ou a criar barreiras na circulação. E estás a reformular agora, a pensar melhor a partir das cidades. Mas porque é que também quiseste congregar aqui também já uma série de textos de reflexão sobre estas coisas a partir da ideia de Jogos Sem Fronteiras, que era aquele programa também dos anos 80 com o qual convivemos na nossa infância, do meu lado e o clima aqui, etc. Como uma Europa competitiva também, não é? Que se conhece e ao mesmo tempo se desconhece, não é? E eu lembro de um texto muito interessante teu, que era o que é ser europeu, ou como me tornei, o que é essa ideia como de como construir um europeu. E se na tua percepção de vida e depois mais como análise, o que é que agora, passado quase 20 anos, como é que vês esses assuntos que te inquietavam na altura? Eu acho que, de certo modo, há uma matriz que ainda está lá, não é? Portanto, por um lado, esta matriz de construção das subjetividades, não é? Como é que as pessoas se vão tornando o que vão sendo, não é? De alguma maneira. Portanto, este foco, não tanto nas identidades, mas numa abordagem construtivista, portanto, das subjetividades, não é? Portanto, e nesse sentido, de alguma maneira, eu vi-me era uma reflexão também sempre não nacionalista, não é? E sempre pensando um mundo global, conectado, que é necessário entender dessa maneira, não é? Portanto, refutando, ou pelo menos complexificando as teorias todas nacionalistas e os nacionalismos, ou seja, percebendo como o próprio nacionalismo serve o capitalismo internacional, não é? Ou imperialista, para usar os termos, criando desigualdades combinadas, não é? Portanto, sentem desigualdades combinadas entre as várias geografias. Desigualdades estas que são geográficas, mas depois também são
históricas, ou seja, a ideia de que uns são mais atrasados que outros, que há uns determinados centros. Portanto, já nesta altura, teoricamente, era esse tipo de abordagem. E depois era a revista, pronto, estava a responder na altura, penso que era a Semana de Lisboa, não era? E um momento de enriquecimento das fronteiras, e em que víamos como continuamos a ver pessoas a morrer todos os anos nos mares, mas ao mesmo tempo para dizer, mas as ideias circulam, os produtos circulam, é preciso pensar isto tudo conectadamente, e ao mesmo tempo é preciso perceber o modo como nós, com estas fronteiras de Schengen, estamos a ser construídos europeus que competem entre si. Pronto, depois era uma paródia ao próprio Jogos Sem Fronteiras, mas nessa revista havia uma coisa que eu gostava, que havia uma tentativa de produzirmos as imagens e produzirmos os textos. Aliás, é aí que é publicada pela primeira vez, salvo erro, aquela fotografia... A descoberta do quilões que ainda, sim. Sim, que hoje em dia já circulou muitíssimo, não é? Mas havia esta ideia de produzir discurso em várias disciplinas, não é? Interdisciplinarmente. Portanto, produzirmos nós um tipo de discurso que vai a contracorrente. Por exemplo, tínhamos o guião do que vem a ser o filme, o primeiro projeto do Bab Septa. Exato. Que vai a contracorrente daquelas imagens dos refugiados no barco, não sei o quê. É exatamente o oposto. A ideia que já se lê no guião é acompanhar a duração da viagem, a espera. Os percalços todos, não é? E humanizar essas pessoas que não são só a categoria de imigrantes ou de tentativa de chegar à Europa, são tantas outras coisas que carregam as suas histórias de vida e de sobrevivência, e quase que deixar de vê-los como vítimas, mas como aventureiros, não é? É isso. E aí havia também já esta ideia de fazer um trabalho sobre o tempo, a duração. Então, um trabalho esse que é feito por eles com o cinema, não é? Sim. E, portanto, usar os vários modos de expressão para produzir um conjunto de discursos e de informação que apela a imagens, a representações e a sentidos de maneira distinta do que a maioria das imagens que circulam. Por acaso, recentemente encontrei o Migrant Journal, e de alguma maneira, que é um jornal super, se googlarem encontram, é ótimo, é uma coisa meio de artes visuais, mas tem um pouco uma ideia semelhante ao que era a Jogos Sem Fronteiras. Nós éramos muito novinhos nessa altura, mas de alguma maneira a própria produção das imagens, perceber as coisas como conectadas, não é? Portanto, contar histórias de migração das coisas, das pessoas, e isto como essencial para percebermos em que mundo nos situamos e não cairmos em armadilhas simplistas de fecho das nações, aumento das tarifas, rearmamento, coisas que eu acho que hoje em dia, infelizmente, estão muito a voltar. Mas pronto, esta questão das fronteiras, eu penso que das fronteiras disciplinares como das fronteiras entre os países e do trabalhar na fronteira, eu acho que de alguma maneira atravessa um pouco tudo, e nesse sentido os próprios estudos de performance studies, tens a questão também teorizam a fronteira e fazem, por exemplo, o Richard Schechner teoriza o liminar, o estado liminar, né? Tudo o próprio sítios que não são bem os sítios que eles são, não é? O palco, quase heterotopias, né? Estes sítios, e de alguma maneira eu penso que acaba por haver uma afinidade entre os border studies disciplinarmente e os performance studies, quase como se um trabalhasse o espaço e outro o tempo, mas antes ambos os fizessem situando-se disciplinarmente na fronteira. Sim, portanto, porque também destornar um pouco essas abstrações, e também engraçado que já nesses Jogos Sem Fronteira havia também um texto, penso que era do Zé Nuno Matos, sobre a ideia de confim, do Mesadra, e depois tu criaste o Baldio, que também é estas zonas de potencial, não é? De poderem ser, bom, confim é todo outro conceito, mas do Baldio, aquilo que pode ser tomado, não é? Que não está a ter utilidade, mas que pode ser ocupado e reapropriado, e essa situação toda. Mas é interessante que nos estudos de performance, como é que isso... Se calhar para explicar aos ouvintes assim de uma maneira mais geral, como é que isso interfere, não é só a arte do entretenimento ou de ver uma peça, ou como é que isso de facto tem esse impacto de ajudar a pensar o mundo que vivemos? Sim, bem, vou fazer uma definição, não é clássica de estudos de performance, mas há uma diferença muito marcada em relação, por exemplo, aos estudos de teatro clássicos, é que uns vêm mais da literatura, portanto, o privilégio
do texto, e o texto depois tem as suas várias tem as suas várias linhagens, não é? Românicas, germânicas, ou seja, linguísticas, pronto, e de alguma maneira é feito sobre esta tradição da língua e no fundo da nação a partir da língua. E os estudos de performance são mais próximos das ciências sociais, ou seja, tem mais a questão antropológica do ato, não é? Portanto, como é que se olha para a coisa em ato e percebe-se na duração, ou seja, olha-se para um espetáculo de teatro, vê-se o que é que aconteceu antes, qual é a preparação, quanto tempo é que ele reverbera, as vidas póstumas desta... E os estudos de performance permitem abordar qualquer coisa, não é? Portanto, qualquer acontecimento ou ação ou qualquer coisa. E neste sentido, podemos estudar uma manifestação, um evento histórico, ou seja, podemos usar ferramentas dos estudos de teatro para perceber isto e ao mesmo tempo percebemos que o que aconteceu no passado não passou, não circunscreve aquele momento e não passou ali. Portanto, tem imensas vidas, não é? E Tudo depois vai passa ter menos o imensos... passado. Sim. E nesse sentido... então, voltando, estavas a contextualizar como é que chegas depois ao interesse de aprofundar o serviço à carte e que até já estava no teu subconsciente essa participação e essa modernidade, não é? que a Gulbenkian sempre nos apresentou. E porque é que então vais por aí como tema? Olha, na realidade o meu primeiro projeto é assim, um projeto mais teórico, é que eu digo, tem que haver qualquer coisa nos anos 80 e não nos anos 70, em que teatro, dança e performance arte estejam juntas. Isto para percebermos a atualidade na altura, era a altura de uma série de grupos, como Os Primeiros Sintomas, o Teatro Praga, etc. E, portanto, eu fiz um estado de arte detalhado de cada um dos 3 campos. Na altura não havia... Ainda não havia o Performing in the Archive, por exemplo, mas já havia o trabalho da Verónica Metel. E cruzando tudo isto, eu chego... Primeiro parecia-me que era necessário estudar as pessoas irem para fora, mas depois eu chego, e depois isto acontece em conversa, na realidade, com a Maria Helena Seródio. Eu chego ao CART, chego ao museu, na realidade, à abertura do Centro de Arte Moderna, e a própria relação de Portugal com a arte moderna, o facto do CAM ser, na prática, o primeiro museu de arte moderna, ou seja, uma relação com a arte moderna assim, institucionalizada relativamente tardia, e depois começa a perceber todos estes paradoxos da modernização em Portugal, não é? Portanto, o facto de uma série de promessas da modernidade que noutros sítios se cumprem no pós-guerra, cá dão-se no período revolucionário já em contraciclo, já na altura em que está a ser maio de 68, pós-maio de 68 em França, etc. Ou seja, o facto de uma data de coisas chegarem a Portugal em contraciclo com outras coisas pronto, e o ACART, de certa maneira, era um ótimo objeto para perceber isto, porque cruzava as áreas, cruzava coisas estilisticamente muito distintas e eu depois percebi rapidamente que não podia só trabalhar sobre teatro, dança e performance, que tinha de olhar para aquilo tudo, tinha de olhar para o trabalho com as crianças, para equipar das ludotecas, tinha de olhar para o jazz em agosto, tinha de olhar para o cinema de animação, ou seja, acaba por haver uma série de coisas quase fantásticas, não é? O ACART é também um momento de exploração de possibilidades. Por exemplo, daí o título A Curadoria da Falta? Isso vem de uma frase da Madalena Perdiga, mas termina aqui. Por exemplo, o cinema de animação tem esta coisa de um boneco que pode ser atropelado, passado a ferro e depois com uma espátula ele volta à vida. Ou seja, a dança permitia fazer coisas absolutamente loucas, o teatro de imagem, ou seja, há a experimentação abre possibilidades do real que vão muito para além do realismo. E o ACART é este sítio que tem este tipo de trabalho com as sensações, com o tempo, mas com grandes imagens, com a imersão do público e com possibilidades totalmente loucas do real. É isso, o cinema de animação ou a música experimental são dos melhores exemplos. E Curadoria da Falta, porque Madalena Perdigão, no seu programa, diz que fazia falta um programa voltado, estou a citar de cor, para a cultura contemporânea e ou um centro dedicado às crianças e à educação pela arte. Isto vem tudo, isto é conjugado junto. E depois diz, vamos correr riscos, vamos permitir que os outros corram riscos, ou seja, ela vai por ali fora e vai dizer o que vão fazer e o que não vão fazer. Mas esta ideia do fazia falta, e o modo como ela descreve o que fazia falta, ela diz, não vamos competir com outras entidades, nem de dentro da Fundação, portanto, não com o Ballet Gulbenkian, não com o Serviço de Música, de que tinha sido diretora, nem com outras coisas que haja pelo país, mas vamos abrir-nos ao que faz falta. Então, esta ideia de uma abertura ao que faz falta
E de Ou facto, emergente também, não é? Dessa experimentação e do que é que estava a surgir. sim, mas o que eu acho piada ali é que ela aceita coisas, vá lá, que corresponderiam a tempos históricos muito distintos. Portanto, tanto coisas como está um conselho consultivo de teatro que quer fazer os clássicos que nunca tinham sido feitos em Portugal e que hoje em dia algumas daquelas coisas nós veríamos como assim, pesadas, ou seja, pertenceriam a tempos históricos distintos, por exemplo, da Ana Teresa de Kirchmacher está mesmo a começar, ou da performance, ou seja, cruzam-se ali ideias distintas que os contemporâneos têm do seu momento histórico. Sim. Ou seja, para o Carlos Porto ser contemporâneo é uma coisa, para o Jorge Lima Barreto ser contemporâneo é outro, e assim por aí adiante. E ela vai aceitando várias coisas, a programação. Há uma programação, de facto, mas é muito aberta e muito porosa. Chega a haver debates sobre arquitetura, há uma Sim. série de coisas de literatura que estão muito pouco estudadas, há uma série de... ao início da música do mundo. Pronto, a programação é de facto diária, não é? E acho, seria muito interessante fazer os mapas com o que está a ser ensaiado, o que está a ser preparado, o que há diariamente, porque é frenética, é mesmo muita coisa. E já um bocadinho a ideia do programa público, não é? Da discussão, da prática artística estar sempre elencada com Sim. discussões mais teóricas. Eles funcionam por ciclos, Sim. ciclos temáticos, normalmente com um problema ou... Sim, um problema, uma frase, não é bem tema, é assim um problema. E Não tanto a coisa das agendas temáticas que encerram assim, Não, olha, já não. está tratado, não é? E ser uma coisa mais de problematizar e abrir. às vezes até são assim meio enigmáticas, tipo o Sagrado e as Culturas, ou o Ciclo do Fantástico, tem assim estes nomes. E depois fazem tudo o que são artes performativas, tudo o que são eventos, pequenas exposições temporárias e acolhem isso, as discussões regulares do Pen Club, por Sim, exemplo, com os sim. escritores todos. Pronto, e há um trabalho na Madalena Perdigão, para percebermos como é que se chega ao CAT, é preciso olhar para a vida da Madalena Perdigão para trás. E que é uma vida muito longa, não é? E muito dedicada à educação pela arte e à criação. Na realidade, ela vem também da juventude musical portuguesa e de uma elite dissidente de Coimbra, antes ainda de se casar com o José de Perdigão, de uma elite muito ativa no mundo juvenil. Sim. E em que a cultura é uma forma de resistência, de pensamento e de... Sim. E, portanto, é giro porque é um meio formado também por muitos artistas, não é? A juventude musical portuguesa, e ela própria é música e matemática, e, portanto, há meio uma transmissão das artes, no caso da juventude portuguesa, feita pelos próprios artistas, e ela vem também daí. Sim. Depois, quando ela chega à direção do Serviço Gulbenkian de Música, ela vai implementar um conjunto de coisas, mas todas elas de ponta, não é? E quando chega ao ACAT, entretanto, ela tinha tentado reformar o ensino artístico em Portugal. E tinha feito um conjunto de experiências pedagógicas gigante no seio da própria fundação, com o serviço o Centro de Investigação Pedagógica. Sim. E, portanto, o ACAT é o culminar tanto de experiências pedagógicas quanto abertura a um conjunto de propostas artísticas, quanto uma coisa que é muito escondida, que é o equipar das ludotecas pelo país, que é gigante. Ou seja, fala-se muito das bibliotecas itinerantes, mas cá menos não se percebe esse lado todos, das sim. ludotecas, sim. Sim, e Mas os números a são Madalena enormes. Azeredo de Perdigão, de alguma forma, seria uma figura feminina que estava pouco trabalhado, o alcance, o impacto que teve o trabalho dela, não é? Mas isso pode ser também uma grande parte desse livro, essa tese que, entretanto, é um livro para uma curadoria da falta. E na continuidade disso, o projeto que fizeste para uma timeline a ver, que faz uma genealogia da dança em Portugal, não é? Em várias, com as várias linhas do tempo, e isso
converge ali a ação, os setores, as criações, a própria imprensa, a crítica, o que se calhar era mais minoritário, que não tinha tanta expressão. Esse trabalho de pesquisa foi tipo, e a forma como o apresentaram foi um trabalho entre ti e o João Santos Martins, mas como é que pensaram também a visibilidade da pesquisa? Sim, o Para uma Timeline a Ver é um projeto que começa comigo e com o João dos Santos Martins, em Viseu, num convite que o João dos Santos Martins recebe para o Dia da Dança, 29 de Abril, para fazer um espetáculo com 4 coreógrafos, a Clara Andermatt, a Vera Mantero, o Paulo Ribeiro e o João Fiadeiro. E nesta altura eu e o João estávamos a começar a ser amigos, eu acho. E de alguma maneira eu tinha feito muitas entrevistas de oral e o João tinha tentado reunir os 4 coreógrafos, era muito difícil na altura, então começou, porque eles têm agendas muito ocupadas, e começou a reuni-los 2 a 2 e a gravar. Começámos por falar sobre história oral e nisto começamos a pôr comparativamente, sei lá, este está em Nova Iorque, isto na cronologia, dizer, Portugal entra para a CE aqui, isto acontece, o ACART faz isto, e eu também tinha feito mesmo muitas entrevistas e também há esta dificuldade de trabalhar a história oral, que eu acho que é uma coisa específica, é diferente do trabalho de arquivo, eles complementam-se, mas não é a mesma coisa, há outros cuidados. E começámos a criar, primeiro, eu acho que até foi na altura em casa onde o João vivia, e depois em minha casa, fomos para a parede, eu penso que até é uma ideia do João, e começamos a escrever, a pôr estas marcas na parede, depois fomos buscar os livros que tínhamos de história da dança e começámos a colocar tudo na cronologia. E esse dispositivo acabou quase por servir para acolher o que foi a performance desse Dia da Dança, mas ficámos com vontade de o continuar para um pequeno festival que o João fez em Santarém. O João é de uma aldeia perto de Santarém. Ele organizou um festival chamado Nova Velha Dança com um conjunto de performances, conversas e reperformances, como eu, que tinha crescido em Lisboa e estudado a Nova Dança, porque a Nova Dança é um dos grandes, outcomes, ou das coisas que resultam do ACART, é uma das coisas que com mais pujança se vão afirmar com o próprio ACART. Eu nunca tinha visto nada assim, e há este convite do João a fazermos a exposição em Santarém. Para esse convite houve uma sistematização minha de 5 linhas comparadas, quase uma vontade que eu já tinha também desde que tinha feito, eu fiz um website para o ACART com a cronologia, e depois criei 5 linhas para lermos comparativamente, portanto, a dança, os espetáculos, tout court, depois os pedagogos, mas depois a história cultural, o cânon da história da arte e da história da dança e os eventos políticos. Portanto, 5 linhas de 5 cores que daria para perceber, aquilo que se chamam modernidades descentradas, ou modos, perceber, levar a sério o facto de algumas coisas em português, não levar como atraso, perceber quando é que estas coisas acontecem em Portugal, não tratá-los como epifenómenos, era mesmo contrariar a narrativa do atraso, era mesmo esta a vontade dessa sistematização. Depois o projeto foi crescente, na altura criou-se também uma maneira de fazer aquilo que se chama um testemunho provocado, que é, não havendo informação sobre isso, convidamos alguém que consideramos especialista a escrever, essa pessoa assina e provocamos uma fonte, portanto, claro que tem que ser fidedigno, tem que ser verificado, mas com isto, quando não tínhamos, encomendávamos pesquisa. Pronto, o projeto foi crescendo muito em muitas direções. Aliás, uma das coisas que eu gosto muito também de contar é a metodologia deste projeto. Houve 7 edições até chegarmos à última na Gulbenkian, e em que as fontes foram variando. A partir da exposição de Serralves passámos a trabalhar sobretudo fontes primárias e não tanto fontes secundárias. No início era um estado de arte feito com fontes secundárias. Depois passámos para os arquivos audiovisuais, depois de termos trabalhado brevemente não, ainda foi bastante tempo no filme do Marco Martins, um corpo que dança, em que vimos muitos registros audiovisuais. Normalmente é muito caro e é muito difícil ter acesso aos registros audiovisuais, e tivemos a sorte de trabalhar no filme do Marco Martins, e isso possibilitou-nos aprofundar a pesquisa audiovisual. Mas de algum modo, para uma timeline a ver, é a própria pesquisa. Ou seja, é sempre nós aproveitávamos o facto de uma instituição cultural nos convidar para fazer investigação ao vivo na parede. Tínhamos sempre momentos curtos de investigação,
Mas no fundo é o dispositivo de investigação que é dado a ver. E é quase pensar em direto, ou tentarmos encontrar maneiras de E essa pensar em visão direto. multifacetada da nova dança portuguesa também, não é? Ao teres essas linhas todas, também mostras a dimensão com essa abrangência. Porquê que havia essa ideia do atraso? Não estava tão... até não há uma espécie de vanguardismo na nova dança portuguesa? A questão não é da nova dança, a questão é a história de Portugal muitas vezes é sempre contada, durante muito tempo, é contada em função de um suposto atraso com o que seria um centro estável, sendo ele Paris ou Nova Iorque, e muitas vezes as várias narrativas, até muito recentemente, eram sempre, aliás, há um texto muito importante da Mariana Pinto Santos, chamado Estou Atrasado, que faz mesmo essa crítica, e eu penso que de alguma maneira todo o meu trabalho no livro da tese, de historicizar como é que o à carta é tão explosivo, e para isso remontar aos anos 50, depois mais tarde até aos anos 40, da Madalena Perdigão, ou seja, perceber que aquilo é tão explosivo porque é o resultado desta história longa e destas ideias discutidas de cultura, algumas com raízes nos anos 30, outras nos anos 50, outras nos 60, outras ou seja, como é que vão ecoando nas várias épocas? Sim, é quase preciso dar a matriz para conseguirmos perceber o que ali está em causa, dar os vários matrizes. Não é só dizer, misturam-se muitos tempos. Não, é preciso conseguir ler esses tempos. Exatamente. E para isso é preciso perceber como a própria ideia de cultura vai mudando do André Malraux, para Jacques Lang, e depois em Portugal, do António Ferro, depois o pós-guerra. Ou seja, é preciso perceber esta construção toda para conseguir dar algo, a meu ver, naquela altura, antes de tratar o teatro e a dança no à carte, era preciso perceber porque é que aquilo, de algum modo, que tipos de cultura estão ali em disputa, de ideias de cultura e de ideias de arte. Sim. Depois tiveste a oportunidade, mais recentemente, de ser programadora dessa área dita de o discurso no Teatro do Bairro Alto e apanhou ali a pandemia, não é? Mas trazer para uma instituição, um teatro municipal que tem esse pendor experimental, a ideia de pensamento crítico, articulado também com com a programação de peças e de performance. Como é que tu descreverias a tua linha de programação? Bom, eu não sei se há uma linha. Eu acho que quando eu comecei, portanto, eu entrei no início do projeto do Francisco, na altura, né, Francisco Frazão, e na altura o próprio teatro ia ter obras, ou seja, nós ainda houve reuniões em que se estava a transformar o que tinha sido o espaço da Cornucópia, portanto, a tirar aquelas barras todas de madeira, portanto, que apareceu um barco lá dentro, e a transformar no que hoje é o TBA, portanto, ainda houve um conjunto de discussões no sentido de impedir, por exemplo, que pusessem os escritórios atrás do palco, ou seja, eu entro ainda nessa altura, não é? E isto acontece depois de uma série tremenda de fechos, não é? Que foi ali a crise da Troika, portanto, o fecho da Cornucópia, o fecho do Ateliê Real. Eu penso que a Mónica Calho também tinha perdido apoio. Houve ali um conjunto enorme, eu conto até isso bem no livro A Caixa Preta e Outros Mal Entendidos. Ou seja, havia falta de um conjunto, tínhamos perdido uma série de espaços, não é? Tínhamos perdido o Maria Matos, que eu moro muito próximo do Maria Matos e na realidade até fiquei muito surpreendida depois do Francisco me convidar na altura a integrar, porque tínhamos tido posições distintas no que foi o fecho do Maria Matos. Ou seja, por mim, eu penso que teria sido bom para aquela zona e para Lisboa continuar a haver um teatro municipal ali. E, portanto, eu tinha acompanhado este final do Maria, e de repente era esta ideia de a Baixa, aquela zona de São Bento, Gaivotas, etc., ser uma zona para as artes mais experimentais, e, por exemplo, Belém, ser a zona dos museus. Portanto, esta segmentarização da cidade em zonas culturais, porque, sei lá, em Nova Iorque existe esse tipo de coisas, não é? Portanto, a zona dos museus, a zona dos teatros, e com isto o resto da cidade. Portanto, tínhamos tido ideias distintas, e o Teatro do Bairro Alto, a meu ver, deveria, ou poderia albergar um conjunto de gente que estava a produzir pensamento crítico, discurso, ou seja, havia muita gente a produzir discurso e para meu ver era preciso dar-lhes casa. Então eu acho que tive uma programação muito frenética, não é? Quando eu saí percebi que tinha feito mais de 80 coisas e com grupos muito diferentes. Por exemplo,
e depois eu organizei-as em ciclos, não é? E E tiveste sempre essa preocupação de editar, de que resultassem documentos, livros, textos a partir do que falaram ali. sim, eu acho que tinha-me feito muita aflição. Eu penso que duas coisas. Uma foi, havia uns fascículos maravilhosos no Teatro Maria Matos, que eram uns papelinhos e que hoje não se encontram em lado nenhum, e que sempre me pareceu uma pena não ficarem, não permanecerem, porque havia muitos bons autores publicados. Até já falei com a Liliana de lá, pôr isso tudo online, qualquer coisa. Sim. E por outro lado, tinha ficado muito impressionada com o trabalho da Unipop, que inicialmente também fez algumas coisas no Maria Matos, que eu acompanhei, de editar livros que se esgotaram rapidamente e entraram para os programas dos alunos. Então parecia-me que uma coisa essencial seria deixar coisas que permaneçam. Certo. Nesse sentido, por exemplo, o livro da Catarina Botelho, o David Gagnon, de produzir um livro Como é que se chamado chama? Lisboa, Outra Mesma Cidade, que é um livro de fotografia sobre Lisboa, que mostra, de algum modo, as transformações recentes, ou procurava pensar o modo como Lisboa se alterou tanto, mas pensando e problematizando os olhares sobre Lisboa. Portanto, o outro livro deste ano que E havia... que já vinha também no seguimento de vários debates sobre o direito à cidade, não é? Sim, exatamente. Eu tinha-me envolvido também muito numa série de debates sobre o direito à cidade, justamente, muitos deles relacionados com os fechos de uma série de espaços e com a mudança abrupta que o ponto 7 da Troika criou no mercado imobiliário, com o fecho das coletividades, das lojas e a perda de uma série de espaços. Na realidade, o ponto 7 da Troika conseguiu ser mais agressivo para a cidade do que o próprio salazarismo, ou seja, vai pôr fim a coletividades que existem desde a monarquia. Ou seja, nesse sentido, é um baque para as agremiações, muitas delas sítios onde se fazia teatro durante várias décadas, não é? E onde se transmitiam as artes, vai ser um baque sem precedentes nos últimos 150 anos. Portanto, o fim das coletividades é mesmo um problema e uma mudança cultural de monta quando se olha para a cultura contemporânea em Portugal nos últimos 200 anos. E, portanto, este livro tem um conjunto muito diversificado de olhares, não é? Portanto, o livro Lisboa anos 90, que era o outro livro de fotografia que tinha existido, era quase só homens, portanto só havia uma mulher, todos brancos, a olhar sobretudo para cidades vazias, a partir da arquitetura. E este livro, os olhares são completamente diversificados, as imagens de Lisboa são completamente outras, a própria geografia da cidade aumenta muito. Portanto, este livro. Depois houve um conjunto de outras edições que eu acho que fomos trabalhando assim no sentido, ou seja, houve muitas coisas cumulativas no sentido de depois sair, uma delas é o ciclo Histórias de Experimental, de que saiu o livro Caixa Preta e Outros Mal-Entendidos, e agora vai sair o livro do André Teodósio, que foi uma encomenda, chamado O Outro Teatro. E depois há algumas coisas, por exemplo, uma pequena edição sobre o Mark Fisher, houve um ciclo. Ou seja, eu acho que tive sempre uma tentativa de não fazer coisas de consumo rápido, ou seja, ir para além da questão só do encontro. A questão do encontro é essencial, é mesmo essencial que ela exista, mas que fiquem coisas depois disso. Depois eu acho que havia linhas, claramente uma linha muito ligada a pensar o contemporâneo a partir do urbano e da cidade, não é? Portanto, é um teatro municipal que pensa a cidade, houve muitos eventos nesse sentido. Depois houve também uma ideia de pensar as subjetividades e pensar o estado de espírito que hoje, ou seja, penso em trabalhos do Bifo, do Franco Bifo Berardi, do Amador Savater, e de repensar este eixo que vai dos anos 60 e do capitalismo libidinal do Lyotard, portanto, como é que se materializam coisas como a depressão, a angústia, a tristeza, a alegria, a solidariedade. Portanto, pensar os estados subjetivos como presentes e pensar as subjetividades como indivíduo, não é? Portanto, e como é que criamos subjetividades solidárias e não competitivas, como é que... É isso, pensar... Como esses estados emocionais não são uma questão de individualidade, mas têm uma série de pressupostos do tipo de cultura e não é? Muito síndrome do capitalismo neoliberal, que não é uma coisa dos meus problemas individuais lacanianos, mas que tem uma dimensão para lá de mim, não é? Sim, e que não são apenas subsegmentos de consumo, não é? Porque é muito fácil pensar
pensar os processos objetivos, ou pensar, vá lá, os grupos como segmentos de consumo. Portanto, isso até ajuda o Sim, capitalismo a pensar mais grupos claro, claro. e a fazer coisas mais Alimenta-se, target-oriented. sim. E neste sentido, perceber coisas transversais e processos, subjetivações como estando em processo. Mas pronto, eu acho que houve assim nos últimos tempos, para mim tem sido muito importante esta coisa de que as coisas fiquem, possam. Depois tentei com o António Eurico Guterres que ele compilasse os seus escritos, acabou por resultar na exposição que se fez com o Museu de Lisboa. Também tive sempre uma série de colaborações com o Museu de Daquela dos Lisboa. mapas. Sim. Sim. Mas, Ana, ainda porque estamos a chegar um bocadinho à reta final da conversa e também tudo se interliga, não é? E essa tua vontade de perenidade dos assuntos, e aí o formato de livro é se calhar o mais. Até ver o mais perene, mas neste projeto do qual és co-investigadora do Archiving a Theatre, juntamente com a professora Maria João Brilhante, também há muito esta vontade de arquivar, de criar, não é só arquivar, é criar um arquivo das artes performativas. Como é que isto está a ser feito? Muito resumidamente. Sim, muito resumidamente. O projeto Arquivar o Teatro é um projeto da FCT. Portanto, de alguma maneira, eu acho que houve sempre duas linhas. Por um lado, desde 2016, continuou para uma timeline a haver a investigar sobre dança. Por outro lado, o Histórias do Experimental no TBA ia investigando ou reunindo estudos sobre experimentalismo. E, por outro lado, houve uma noção que eu tive depois também da investigação do ACART, porque morreram já para aí 5 pessoas que eu entrevistei no ACART, estou a pensar no Jorge Silva Melo, no Jorge Listopado, no Luís Francisco Rebelo, do conjunto, a Natália Pais, conjunto de gente que eu tinha entrevistado tinha falecido, não é? E depois havia um conjunto, eu mapeei um conjunto de arquivos a partir da investigação do ACART que eu percebi que estariam muito negligenciados. Aliás, mesmo antes do TBA, organizei com a professora Maria João Brilhante uma conversa no âmbito de um ciclo chamado Teatro em Espólios sobre teatro contemporâneo em Lisboa e Porto, porque tinham fechado muitos espaços e os arquivos iam para o lixo. Ou para onde é que eles iam? Para onde é que é o arquivo do Maria Matos? Para onde é que ia o arquivo do Cronocópia, que foi para letras? Para onde é que ia o arquivo da Real, que na altura andava, não se sabia para onde, agora foi doado à Fundação de Serralves. E na altura fizeram-se estas... O arquivo da Cronocópia é o quê, concretamente? Concretamente, são sobretudo os documentos, os dossiês e os vídeos, porque muitos dos cenários e do guarda-roupa foi vendido para a Espanha. E houve também aquele grande encontro que eles fizeram lá, ainda no Teatro do Bairro Alto, ainda quando estava com eles, em que as pessoas podiam comprar ou levar. Eu fui, por acaso. Os documentos, as folhas de sala, as coisas que... Também os dossiês de depois produção. depende de cada programador se tinha ou não esse interesse em documentar as peças, não é? Quando dizes pode ter havido vídeos, RTP2 filmava alguns espetáculos, por exemplo, não é? Sim, mas nós não fizemos as recolhas conexas. Eles, em alguns casos, tinham, mas isso é uma coisa que nós hoje dizemos aos grupos para fazerem, para pedirem à RTP as filmagens que existem dos seus trabalhos, mas muitos deles têm as coisas de produção. Muitos grupos organizam-se por espetáculo, têm uma série de dossiês do que foi aquele espetáculo. Do que foram os relatórios também das DGAs da altura. Mas isso, então, cada grupo é que fazia a sua própria recolha e tu estás um bocadinho a fazer a produção disso tudo, a organizar. Então, o Arquivar o Teatro é um projeto FCT de 3 anos, que está agora a chegar ao fim, que produziu estes 8 livretos, vai produzir um livro sobre teatro independente, descentralização e arquivos, e trabalhou com 20 companhias parceiras. Portanto, na altura desse debate que eu te contei, dessas mesas redondas sobre teatro em Lisboa e Porto, espaços, arquivos e acervos e lugares, desenvolvi um questionário, a professora Maria João Brilhante. Na altura era um questionário mais tipo questionário aparaísta, para os arquivos, para as pessoas das companhias nos dizerem o estado do seu arquivo descritivamente. Exato. E funcionava quase como uma tomada de consciência de como é que aquele arquivo... Descrever, portanto, estava nas mãos deste senhor, foi organizado, por exemplo, o arquivo do Teatro Experimental do Porto foi organizado pelo senhor Portugal,
Portanto, nós percebermos quem organizou, quantas vezes mudou de espaço, quantos dossiês tem. Os audiovisuais são deste período, perguntas muito concretas mesmo, de o que é que aconteceu, qual é a história deste arquivo. História real, não é? Dos espaços por onde passou. Tem alguém na companhia que colecione tudo. Muitas vezes há a pessoa, há o arquivo conexo ou relacionado que tem. Pronto, e este questionário depois foi a base de um trabalho que nós desenvolvemos neste projeto. Transformámos o questionário numa coisa mais sociológica e menos operaísta, vá lá, menos auto-inquieta, e com coisa que é ambígua, mas que permite ter gráficos para mostrar ao Ministério da Cultura, dar conta do estado dos arquivos, é menos para as companhias e mais para fora, e trabalhamos este questionário com 20 companhias por todo o país e ilhas, e sobretudo companhias com cerca de mais de 40 anos em geral, ou algumas mais de 50, e com isto, e fizemos depois uma coisa que percebemos logo dessa primeira versão do questionário, precisaríamos de fazer, que é fomos aos sítios, fotografámos os sítios, falámos com os arquivistas para perceber o estado e fizemos relatórios. Portanto, por um lado isto, e depois fizemos um conjunto de encontros pelo país com as companhias, em que falávamos sobre o estado dos arquivos, e trocávamos metodologias. Em paralelo, durante o período da pandemia, depois de termos escrito a primeira versão do projeto FCT, escrevemos uma carta ao Ministério da Cultura a dizer que era a altura ideal de lançar uma linha de apoio para arquivos. Foram apoiadas 20 companhias, fizeram um trabalho notável em geral. Algumas destas estão hoje no nosso estudo e estão muito avançadas. Portanto, há uma troca de saberes entre, por exemplo, já termino. Por exemplo, houve algumas companhias trataram muito bem as fotografias, por exemplo, identificaram as fotografias todas. Outras trataram os pósteres e os quadros mesmo como uma conservadora. E agora poderíamos, por exemplo, rodar a pessoa das fotografias e ir para outra companhia. Ou seja, poderíamos começar a trocar saberes e a trocar metodologias. A coisa mais difícil disto na altura foi convencer o Ministério que os artistas saberiam tratar dos seus arquivos. Ou seja, os artistas, tendo não os meios... os artistas. Sim, tendo os meios, conseguiriam encontrar a biblioteca local pública, o arquivista local, a parceria com a Universidade para os Audiovisuais, ou seja, dotando os artistas de meios, porque eles muitas vezes só têm apoios à criação, não têm apoios para olhar para trás. Portanto, sendo eles dotados de meios, seria possível os arquivos, pelo menos, quando termina uma companhia, não chegarem até... Porque é quase impossível, quando os documentos não vêm tratados, é quase impossível fazer o que quer que seja. E gostava só agora de referir uma última coisa, que é recentemente, depois disto e na Conferência do Porto, as nossas conferências foram todas pelo país, com a Hélia Marçal, de Conservação, História da Arte, está neste momento em Londres, apareceu uma ideia, a meu ver, central, de proteger um pouco os audiovisuais da Revolução, que estão extremamente em perigo. Muitos deles estão em prateleiras, em sítios com umidade, ou seja, os audiovisuais, sobretudo a banda magnética, é muito perecível. Detectámos o mesmo na exposição Dança Não Dança, não é? De repente, a grande profusão de audiovisuais que a exposição tinha foi uma grande surpresa para muita gente, não é? Mas os audiovisuais carecem mesmo de um trabalho de conservação sério. Claro. E soubemos recentemente que este projeto da Hélia Marçal, do qual eu faço parte, foi apoiado. Eu penso que isto pode ser super importante no fundo, para os arquivos da Revolução deste período. E estamos a falar neste caso, estamos a falar de obras de vários tipos e de vários formatos, mas é terrível pensar como estas coisas estão em caves, sujeitas a inundações, ou seja, não houve nunca, praticamente... negligência total, não é? Sim, um trabalho de olhar para estes materiais como algo de relevo cultural e de interesse cultural. E o mesmo sentimos com a dança. Ou seja, de facto, se a nossa pesquisa depois se multiplicou e desmultiplicou em mais e mais arquivos pessoais, arquivos de artistas, foi que percebemos o grande estado de abandono que isto tudo estava votado. Pois. Mas e agora para onde é que isso tudo vai convergir? Ou seja, fazem essa recolha, estão a estimular esse cuidado das próprias companhias, que depois o que é que centraliza esse arquivo todo? Neste momento, o projeto Arquivar o Teatro, neste momento, na realidade, eu estou com muito medo que isto seja... São muito boas notícias, estas notícias do projeto recentemente aprovado da Hélia Marçal e dos audiovisuais da Revolução, mas é um projeto piloto, de ponta, de uma coisa específica. Eu temo muito que depois do Arquivar o Teatro e do Dança Não Dança,
que haja esta ideia, arquivo já foi tratado. Agora, Pois. quando, por um lado, eu penso que as companhias ficaram dotadas de mais meios, e nós estamos a fazer um guia de boas práticas para as companhias tratarem dos seus arquivos. Tentámos, junto ao Ministério, já repetidas vezes, que se repita a edição do programa. Aliás, nós tínhamos previsto, nós fizemos o regulamento do programa e era sempre para 3 anos, e porque permitia uma primeira companhia, primeiro precisa de indexar o material. Depois, a seguir, é que pode começar a tratá-lo. E apenas numa terceira fase disponibilizar ao público. E nós fizemos um plano detalhado com os 3 anos, os 3 índices de apoio, etc. Só houve 1 ano. Isto faz com que nem mais companhias possam entrar, Sim. ser apoiadas. Por exemplo, neste momento temos companhias até mais recentes, mas que já têm um corpo de trabalho gigante, a pensar nos Praga, nos primeiros sintomas, e consulteiros, sei lá, ou várias outras. Artistas Unidos teve apoio. Mas estou a pensar em várias que beneficiariam em poder entrar, claro, e outras em que beneficiariam em poder mudar de patamar. Ou seja, nós até percebemos o estado em que eles fizeram e agora precisavam de continuar. E precisavam, idealmente, de continuar nos próprios termos que nós esboçámos, porque eles foram esboçados com as companhias e estavam mais ou menos corretos. Sim. Ou seja, esta ideia de haver várias fases do trabalho arquivístico, de agora podermos trocar competências, portanto, agora vamos digitalizar fotografias e fazer reconhecimento de fotografias, a outra companhia precisa de outra coisa. Ou seja, agora até já descobrimos as pessoas, já criámos equipa. Portanto, é um momento trágico para parar. Portanto, mas na realidade não há grande expectativa. Pois. E também vai assim, continuar, e esta falta de visão política de continuidade, não é? As coisas vão mudando e depois a rasura do que já se fez, enfim. E mesmo um pouco do dança. Por outro lado, eu não sei, ou seja, de algum modo, tanto o arquivário como a dança não dança. O Luís Trindade outro dia dizia que o arquivário teatro tinha sido uma mudança historiográfica paradigmática para os estudos de teatro em Portugal, porque passavam a ser feitos não a partir da crítica, mas a partir do próprio arquivo, não é? Nesse sentido, até então nunca tinha havido uma coisa a este nível. Eu acho que estes 2 projetos o fazem, mas também, de repente, não podemos, por exemplo, o Dança Não Dança e o Timeline a ver, tiveram durante muitos anos este peso enorme, sermos 2 pessoas, eu e o João Santos Martins, depois vamos aumentando a equipa, agora para a Dança Não Dança fomos 4, mas de termos de carregar às costas estes 100 anos de dança, ou seja, também acaba por ser, nós queríamos, gostávamos e adoraríamos poder fazer algo mais consistente, até por exemplo a Dança Não Dança reuniu um conjunto de reproduções de arquivo e localizou um conjunto de arquivos de um século, nesse sentido é ainda maior do que o arquivário teatro, mas o peso para nós próprios, para as nossas vidas, que tudo isto implica, também é muito grande. Eu penso que neste momento, não sei, teremos de ver quanto mais... Acho que estes 2 projetos foram já muito absorventes para ti também, não é? Sim. E tenho pena de não podermos falar do que, paralelamente a isso tudo, que estás ultimamente mais entusiasmada com o brincar, unidades mínimas do brincar, e que remete muito para pensar a partir da infância, não é? Mas já passámos 1 hora. Só te queria perguntar se tu sugeres alguma leitura, algum livro, trouxeste alguma coisa? Deixa-me só um minuto. Tá bem. O brincar é uma coisa muito lúdica, porque descobri que muitos artistas no período revolucionário ganham a vida a trabalhar com crianças e isto não é de todo tido em conta. E depois há um conjunto de experiências pedagógicas absolutamente extraordinárias que algumas eu já me tinha cruzado quando trabalhei sobre a Madalena Perdigão e outras estou a descobrir agora. Por outro lado, a Oficina da Criança, não é? Sim, a Oficina da Criança de Montemor, mas também a Casa da Criança que funcionava na Comuna, a Oficina da Criança de Benfica e depois há um conjunto de outras. E há um conjunto, há um tipo de pensamentos que eu acho que eu veio a ser, o trabalho de Elvira Leite no Porto, ou seja, experiências que eu acho que foram meio apagadas na realidade e substituídas um bocadinho de alguma maneira por este mundo das atividades educativas ad hoc, em vez e que eu acho que é essencial repegar. E por outro lado eu tenho uma filha e acho que também é uma maneira de... Uma coisa que me interessava nessas experiências é que elas não são para profissionais, são para todos. Portanto, a infância, as pessoas estão com crianças, as crianças estão ali, e agora é um bocadinho mais a questão de tens uma filha de 3 anos aos 5, vai para aquela atividade. É tudo segmentado, não é? De forma etária ou por interesses, e há muito
cada vez mais a ideia de ocupar, não é? Então as Sim. crianças estarem sobreocupadas, como depois não, o tédio é importante para criar, para pensar, para estarem, para desfrutar, não é? O prazer de brincar, só por brincar. Sim, e pronto, e aqui é exatamente o oposto, é criar, ou seja, em paralelos com a investigação histórica, comecei a criar uns espaços, nós chamamos a Unidade Mínimas de Brincar, em que profissionais e não profissionais, adultos e crianças tentam trabalhar a partir de coisas muito simples, por exemplo, saltar ou saltitar, ou por exemplo, a linga-linga, estar horas a fazer linga-lingas com miúdos e passá-las a gráfico, ou o assobio, fazer brincadeiras de espacialização com o portanto, coisas que até profissionais, é isso, tirar a infância aos profissionais e no fundo também é um pretexto para brincar com a minha filha, com os amigos Claro. deles e para brincar com amigos, ou seja, reunir uma equipa de amigos meus antigos e outros novos. Acho que também Sim. depois de uma coisa tão séria e longa como foram estes Últimos últimos projetos, assim, Uhum. esta ideia de lúdico pelo lúdico, e também termos o pensamento mágico da infância e esta relação meio mediada que os miúdos têm com o real, não é? E que fazem as perguntas mais essenciais, não é? Sim. E para terminar então o livro, o que é que trouxeste? Ou o que é que Por acaso pensas? trouxe uma coisa nesse sentido, trouxe o livro da Elvira Leito, Quem Te Ensinou Ninguém, porque é mesmo muito bonito, ou seja, tem uma entrevista que a Sofia Vitorino faz à Elvira Leito em que ela explica como se chama-se Elvira Leito, uma pedagogia participativa, que ela explica como é que ela começou a fazer um projeto de intervenção no bairro da Sé, no Porto. Portanto, há uma relação com o sal e com o que tinha sido o falhanço do sal, e depois o modo como estes miúdos usam o espaço público, fazem... Isto não tem a ver com este livro, mas agora, continuando uma ideia que vinha de antes, eu acho que às vezes tens dois miúdos lado a lado e estão a pôr pedras umas em cima das outras. Portanto, a relação deles com o mundo e com um e com o outro é mediada pelas pedras. Ou dois miúdos a desenhar juntos e o desenho, eles têm uma relação diferente com o desenho. O desenho é uma mediação. Eles vão desenhar juntos e ficam a desenhar juntos e veem o desenho do outro e depois copiam, depois acrescentam. Esta coisa de quase um pensamento relacional. Certo. E meio um pensamento, às vezes também mágico. Portanto, eles criam bonecos para serem amigos deles, para brincarem com eles. Portanto, e eu acho que este trabalho da Elvira Leite, primeiro as fotografias são lindíssimas, a edição Como é que chama mesmo o livro? lindíssimas, chama-se Quem Te Ensinou Ninguém. E pronto, acho que é um livro mesmo muito bonito, e a Elvira Leite é uma pessoa que eu acho que vale a pena escutar e ler. Sim. Assim como uma série destes pedagogos, eu acho, pedagogos e também atores de teatro, por exemplo, o João Brites é outra destas figuras. Vale a pena escutar o modo como eles escutaram as crianças e como estavam com elas, e vale a pena de algum modo repegar nisso para hoje. Eu acho que é isto. Sim. Obrigada, Ana. E parece que tu não vais poder convidar mais nenhuma pessoa, porque é o último episódio desta temporada do podcast das Criativas. Gostei muito de te ouvir e de perceber melhor também como é que posicionas e inscreves os teus projetos ao longo do teu percurso de vida e de pensamento. Obrigada. Muito obrigada, Marta.